Imagine um futuro onde a dor não existe, a morte foi vencida e a presença de Deus ilumina tudo ao redor. No último capítulo da Bíblia, João, isolado na ilha de Patmos, recebe uma visão extraordinária. Uma cidade celestial, pura e eterna, onde reina a justiça, a paz e a plenitude de Deus. Mas essa revelação vai muito além de uma promessa distante. Ela fala diretamente ao nosso presente. Em um mundo marcado por crises, violência e incertezas, essa mensagem se torna ainda mais urgente. O que ela tem a nos dizer hoje? E o mais importante, estamos prontos para o que está por vir. Neste vídeo, vamos mergulhar juntos em Apocalipse 22 para descobrir o que Deus quer nos mostrar sobre os últimos dias e sobre a eternidade que nos espera. Fique até o final, porque o que você vai ouvir pode transformar completamente sua maneira de enxergar a vida e a eternidade. E aproveita! Se esse conteúdo te edifica, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que também precisa dessa esperança. A glória da Nova Jerusalém. Apocalipse 22, 1, 5. Na conclusão do livro de Apocalipse, João nos transporta para uma realidade gloriosa e eterna, a Nova Jerusalém. Não se trata apenas de um lugar físico, mas de um estado de perfeita comunhão entre Deus e seu povo. Cada detalhe da visão simboliza restauração, plenitude e o cumprimento final de todas as promessas divinas. É o retorno ao Éden, não como era, mas glorificado. O rio da vida. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, 1. Esse rio cristalino não apenas embeleza a cidade, ele representa a vida eterna fluindo diretamente da fonte divina, o próprio Deus e o Cordeiro. Essa imagem ecoa a profecia de Ezequiel 47 e as palavras de Jesus em João 7,38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Trata-se de uma vida abundante, plena, sustentada continuamente pela presença do Espírito Santo. A árvore da vida. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida que produz 12 frutos. Apocalipse 22, 2. Aqui João retoma a árvore da vida do Éden, Gênesis 2, 9. Agora acessível novamente, símbolo de cura, renovação constante e sustento eterno. Seus frutos perpétuos e folhas medicinais indicam a ausência de escassez ou enfermidade, reforçando a total restauração física e espiritual das nações. Fim da maldição. Ali nunca mais haverá maldição. Apocalipse 22, 3. Com a queda do ser humano, Gênesis 3, veio a maldição do pecado. Agora, essa maldição é completamente removida. O mundo restaurado será livre da dor, da morte e do distanciamento de Deus. Tudo será consagrado ao serviço e à glória do Altíssimo. Comunhão plena com Deus. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Apocalipse 22, 4. Ver o rosto de Deus é o clímax da redenção, algo que em toda a Escritura era considerado impossível por causa da santidade divina. Êxodo 33, 20. Aqui, os redimidos experimentarão intimidade total e sem barreiras com o Senhor, marcados como pertencentes a Ele eternamente. Luz eterna e reinado perpétuo. Ali não haverá mais noite, e reinarão para todo o sempre. Apocalipse 22, 5. A ausência de noite não se refere apenas à escuridão literal, mas à completa extinção de tudo o que ameaça, confunde ou entristece. A luz de Deus será constante, sem sombra, sem medo, sem dor. Os salvos reinarão com Cristo, cumprindo o plano original de domínio santo e cooperação com o Criador. 2 Timóteo 2,12. A visão da Nova Jerusalém não é uma fantasia distante, mas uma realidade prometida para todos os que permanecem fiéis. Vivemos hoje entre promessas e esperanças,
Mas essa passagem nos mostra o destino final. Um lar eterno com Deus em um mundo sem lágrimas, sem pecado e cheio de glória. Apocalipse 21:4. Essa promessa deve alimentar nossa fé, purificar nossas ações, 1 João 3:3, e despertar em nós a urgência de viver como cidadãos do céu. Que essa visão desperte em nosso coração um anseio santo, lembrando que não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Hebreus 13:14. A urgência da volta de Jesus. Apocalipse 22:6-11. Nos momentos finais do livro de Apocalipse, uma mensagem se destaca com uma urgência que atravessa os séculos. Jesus está voltando. E em breve, o anjo que acompanhava João naquela poderosa visão celestial reafirma a veracidade do que foi revelado. Estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Apocalipse 22:6. Isso não é uma metáfora, não é algo vago, são palavras vivas, firmes, fiéis. Uma mensagem do céu ao coração dos servos de Deus. É como se o céu gritasse para a terra: preparem-se, o tempo está acabando. E então Jesus fala com sua voz que não pode ser ignorada: eis que cedo venho. Apocalipse 22:7-12. Assim como aconteceu nos dias de Noé, quando a porta da arca se fechou e o juízo caiu. Gênesis 7:16. Também haverá um fim para este tempo de graça. Hoje é o tempo da misericórdia, mas esse tempo não durará para sempre. Por isso, a preparação deve acontecer agora. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22:12. Jesus não voltará apenas como o Cordeiro, mas como o Rei e Juiz. Cada atitude, cada escolha, cada palavra, tudo será pesado, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10. Para os fiéis, será o começo da eternidade gloriosa ao lado de Jesus. Para os que rejeitaram a sua voz, será o tempo de prestar contas. Por isso, não é hora de viver uma fé morna, acomodada, indiferente. Apocalipse 3:16 nos alerta contra a tibieza espiritual. E aqui, no capítulo 22, o chamado final é por um compromisso total, radical, urgente com Cristo. E você? Você está pronto para encontrar Jesus face a face? Se ele voltasse hoje, onde você passaria a eternidade? Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. Apocalipse 22:14. Ainda há tempo, ainda há graça, mas o relógio celestial avança e a trombeta pode soar a qualquer momento. Hoje é o dia da salvação, 2 Coríntios 6:2. Que esse chamado encontre em nós um coração desperto, vigilante, apaixonado pela volta do nosso Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Sinais do fim dos tempos, depois de revelar a beleza indescritível das Novas Jerusalém. Um lugar onde a morte, o choro e a dor não mais existirão, e de enfatizar a urgência da volta de Cristo, o capítulo final de Apocalipse nos traz uma palavra cortante, séria, definitiva. Quem é injusto, continue na injustiça, e quem é santo, continue a santificar-se. Apocalipse 22:11. É o último alerta antes da eternidade. Quando Jesus voltar, não haverá mais tempo para mudar de lado. As decisões estarão seladas, os destinos eternos confirmados. Mas Deus, em sua graça, não nos deixa sem avisos. Ao longo da Bíblia, ele revelou sinais claros, indícios que nos mostram que o fim está próximo. E esses sinais já estão ao nosso redor. A multiplicação da iniquidade. Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24:12. Vivemos dias sombrios, onde o mal é celebrado, o pecado aplaudido e a verdade
ridicularizada. O que antes causava escândalo, agora é promovido como sinal de progresso. O que antes era chamado de pecado, agora é vendido como liberdade. As palavras de Paulo se cumprem diante de nossos olhos. Aprovaram os que praticam tais coisas. Romanos 1:32. A justiça bíblica passou a ser chamada de intolerância. A luz está sendo trocada pelas trevas. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Isaías 5:20. E o amor está se apagando. O egoísmo governa corações, relações e intenções. Os homens serão egoístas, orgulhosos, sem afeição natural. 2 Timóteo 3:2-3. É um tempo de confusão moral. Um tempo em que muitos perderam o rumo. Mas diante dessa escuridão, nós somos chamados a brilhar, com santidade, com firmeza, com esperança, porque mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar, a palavra de Deus permanece. Frieza espiritual e apostasia. Paulo nos alertou: nos últimos dias, muitos terão aparência de piedade, mas negarão o seu poder. 2 Timóteo 3:5. O problema agora não está apenas fora das igrejas, está dentro. Multidões se reúnem em nome de Deus, mas negam a cruz que transforma. Pregações que tocam o ouvido, mas não tocam o coração. Doutrinas que agradam, mas não confrontam. Não suportarão a sã doutrina, seguirão mestres segundo suas próprias vontades. 2 Timóteo 4:3-4. Cultos repletos de entretenimento, mas vazios de arrependimento, e o mais doloroso, pessoas que já caminharam com Cristo, que já sentiram a presença do Espírito, hoje seguem modismos, mentiras e enganos sutis. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. 1 Timóteo 4:1. É a frieza dos últimos dias, é a apostasia silenciosa, é o esfriamento de almas que um dia arderam por Deus. No meio de tudo isso, Apocalipse 22:11 ecoa como um alerta e um chamado urgente à santidade. Quem é santo, santifique-se ainda. Sejamos santos, cresçamos em santidade. Mesmo que poucos caminhem nessa direção, mesmo que a verdade doa, ela ainda é o único caminho que liberta. Falsos cristos e falsos profetas. Jesus advertiu com clareza: surgirão falsos profetas para enganar, se possível, até os eleitos. Mateus 24:24. Essas palavras não são para o mundo lá fora. São um alerta direto para nós. Vivemos dias em que nem todo milagre vem do céu, e nem toda pregação nasce no coração de Deus. Líderes carismáticos surgem, mas estão vazios de verdade. Multidões os seguem encantadas, mas o caminho é largo e leva à perdição. Pregam sobre bênçãos, mas escondem a cruz. Operam sinais, mas não pregam arrependimento. Falam com suavidade, mas por trás há o veneno do engano. Profecias populares, mas sem raiz na palavra. Cultos cheios de emoção, mas vazios do espírito. Religião sem renúncia, fé sem frutos. Jesus já havia dito: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E como resistir a tudo isso? Como não ser enganado, mesmo quando a mentira se veste de luz? Há uma única resposta: discernimento e profunda intimidade com a palavra de Deus. Sem isso, seremos presas fáceis. Com isso, permaneceremos firmes até o fim. O chamado à purificação. A entrada na Nova Jerusalém não será por aparência, será por pureza. A Bíblia declara: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22:14. Lavar as vestes não é apenas uma expressão simbólica, é uma convocação urgente à purificação espiritual. É abandonar o pecado. É deixar o ódio, a rebeldia, o rancor, a mentira.
é ser limpo, não por mérito próprio, mas pelo sangue precioso de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Indo João 1:7. Mas a mesma palavra também é clara: nem todos entrarão. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Apocalipse 22:15. Cães, líderes gananciosos que exploram o povo de Deus. Feiticeiros, rebeldes espirituais, pois a rebeldia é como pecado de feitiçaria. 1 Samuel 15:23. Homicidas, aqueles que guardam ódio no coração. 1 João 3:15. Prostitutos, idólatras e mentirosos. Todos que resistem à verdade e vivem nas trevas. Agora, pare e reflita. Como estão as suas vestes espirituais? Há mágoa escondida? Há orgulho, desejos ocultos ou pecados não confessados? O sangue de Jesus ainda está disponível, mas é preciso se arrepender. É preciso renunciar ao pecado e buscar a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se proteja sua coroa. Jesus está voltando e ele virá com recompensas nas mãos para entregar a cada um conforme as suas obras. A Nova Jerusalém não é uma utopia, é real, é o destino dos salvos. Um lugar onde não haverá mais dor, nem pranto, nem escuridão, onde a presença de Deus será a luz eterna e onde viveremos em comunhão perfeita com o Pai. Mas até lá, precisamos proteger a nossa coroa. Vivemos em um mundo que tenta arrancar de nós a fé, que banaliza o que é sagrado, que ridiculariza a obediência e a santidade. É por isso que Jesus nos alertou: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Você tem guardado sua fé como uma pérola preciosa? Tem protegido sua intimidade com Deus? Tem escolhido a verdade, mesmo quando ela custa caro? O que você está fazendo hoje para proteger sua coroa? O que te afasta da presença de Deus? Tem valido a pena? O tempo é agora. O chamado é urgente. A eternidade está diante de nós. Jesus está às portas. A pergunta é: você está pronto para encontrá-lo? Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente aqui embaixo com a frase: eu quero estar pronto, Senhor. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas com a palavra. Se esta palavra te edificou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Que o Senhor te fortaleça, te purifique e te prepare para o encontro com Ele. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.